Muito bem, pessoal, vamos dar então prosseguimento aos nossos estudos de História do Maranhão e agora a gente vai falar sobre o processo de expulsão dos holandeses das terras brasileiras, que aconteceu lá em 1654. Não sem luta, evidentemente, sem um conjunto de lutas. A insurreição pernambucana, que aconteceu entre 1645 e 1654, foi fundamental para a expulsão dos holandeses do Brasil. Então nós vamos estudar na aula de hoje os principais fatores que levaram à ocorrência desse movimento denominado Insurreição Pernambucana e também vamos entender as principais consequências de tal processo. É importante destacar aí, pessoal, que a distância entre o sonho e a realidade chama-se estudar. Então, o seu sonho de ser servidor público pode sim ser alcançado, se você tiver determinação, se você tiver foco e principalmente se você tiver empenho, disciplina, você vai chegar lá. Então vamos lá, vamos continuar estudando com muita determinação, com muita força, para superar todos os obstáculos, todas as barreiras e atingirmos o nosso grande ideal, que é a nossa aprovação. Muito bem, gente, vamos falar então sobre a expulsão dos holandeses. A expulsão dos holandeses foi fruto de um movimento chamado Insurreição Pernambucana. Movimento este que aconteceu entre os anos de 1645 e 1654. A insurreição pernambucana é um movimento que tinha como principal objetivo a expulsão dos holandeses do Brasil. Quem é que organizou esse movimento? Esse movimento foi organizado pelos senhores de engenho e teve o apoio da população local. Muitos historiadores afirmam que na insurreição pernambucana nós tivemos ali a união das chamadas três raças brasileiras, o que a gente chama hoje de três etnias: o branco, o negro e o indígena. Na verdade, nós temos que destacar que a liderança desse movimento coube aos senhores de engenho. Os senhores de engenho vão ser os grandes desencadeadores desse movimento que visava a expulsão dos holandeses dos territórios brasileiros. A principal tática de guerra utilizada para os combates contra os holandeses era a guerrilha. E esse movimento culminou com a vitória dos insurretos. Após um longo período de batalhas, os holandeses acabaram por se render e deixaram o Brasil em 1654. Portanto, então, pessoal, a insurreição pernambucana foi um importante movimento que visava a expulsão dos holandeses dos territórios do Nordeste, porque vocês sabem que os holandeses ocuparam uma importante faixa de terras destinada à produção de cana-de-açúcar, porque o açúcar era um produto que gerava uma grande lucratividade naquela época. Durante o governo de Maurício de Nassau, foram feitos vários financiamentos, foram concedidos muitos empréstimos para os senhores de engenho. Porém, com a saída do comando do Brasil holandês, a Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar as antigas dívidas dos senhores de engenho. E isso acabou acarretando muitos desentendimentos. E esses desentendimentos vão desembocar na ocorrência da insurreição pernambucana, que contou com a liderança dos senhores de engenho, mas com a participação da sociedade daquelas áreas ocupadas pelos holandeses. Está aí para você. Insurreição Pernambucana, movimento importante que aconteceu entre 1645 e 1654, promovendo a chamada União das Três Raças, ou se você
preferir usar um significado antropológico mais atual, a união das três etnias que formam a população brasileira. O branco, na figura dos senhores de engenho, como por exemplo João Fernandes Vieira. Os indígenas, na figura de Antônio Felipe Camarão, o índio Poti, que a propósito é um dos 3 indígenas considerados heróis na história do Brasil. A gente já falou sobre isso, mas torna a frisar. São 3 indígenas: Araribóia, Jerônimo de Albuquerque e Felipe Camarão, o índio Poti, que liderou milhares de indígenas nas lutas contra os holandeses. E outra importante liderança da insurreição pernambucana foi o negro Henrique Dias, que também liderou milhares de negros nos combates contra os holandeses. Então a insurreição pernambucana promoveu a união de diferentes setores sociais, de diferentes etnias no Brasil: o branco, o índio e o negro. Quais são os fatores principais que levaram à ocorrência da insurreição pernambucana? Aqui estão eles: mudança na política financeira da VIC. O que é a VIC mesmo aí, professor? É a Companhia das Índias Ocidentais, a empresa mercantil e militar holandesa que administrava a parte do Brasil que estava nas mãos dos holandeses. Com a saída deste carinha aqui, pessoal, Maurício de Nassau, que governou o Brasil holandês de 1637 a 1644, e ele concedeu empréstimos aos senhores de engenho, retomou a produção açucareira, financiou a compra, a obtenção de escravos para serem utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar, embelezou a cidade de Recife, construiu o jardim zoológico, jardim botânico, laboratório astronômico, trouxe artistas, cientistas, pintores para Pernambuco, fez investimentos de urbanização na região, mas quando ele saiu, mudou a postura financeira da Companhia das Índias, que passou a cobrar as dívidas atrasadas, aumentou a cobrança de impostos, não teve mais tolerância religiosa. Tudo aquilo que existia na época de Nassau foi se perdendo. Mudou completamente a postura financeira da Companhia das Índias Ocidentais. E isso acabou gerando desentendimento por causa da cobrança das dívidas atrasadas dos latifundiários, por conta também das dificuldades econômicas da produção açucareira, que estava em decadência. Então veja, o momento que aconteciam crises no setor açucareiro no Brasil é justamente o momento que a Companhia das Índias, olha, aumenta a cobrança de impostos e vai cobrar os empréstimos atrasados, as dívidas atrasadas. Então isso acaba gerando grande insatisfação por parte dos senhores de engenho, que vão organizar o movimento, que vão liderar o restante da população para enfrentar os holandeses, para expulsá-los do Brasil. Dentre as principais características da insurreição pernambucana, nós podemos dizer: a liderança desse movimento coube aos senhores de engenho. Como eu falei anteriormente, pessoal, é muito bonito afirmar que a insurreição pernambucana é um movimento que uniu as 3 raças brasileiras, que uniu as 3 etnias do Brasil. Oh, que bonito, que maravilhoso. Mas será que os interesses de todos estavam em jogo? Na verdade, quem é que tinha os seus principais interesses, os seus privilégios ameaçados? Os senhores de engenho, que não queriam pagar as suas dívidas atrasadas, que não queriam pagar pesados impostos naquele momento em que a produção açucareira começava a declinar. Então, a liderança desse movimento coube aos senhores de engenho. Os interesses dos quais estavam em jogo eram dos senhores de engenho. Claro que a participação das forças populares foi fundamental.
a participação, a adesão popular nesse movimento foi fator preponderante para garantir a vitória dos insurretos, porque só os senhores de engenho seriam facilmente derrotados. Os senhores de engenho precisavam do apoio da população como um todo para conseguir o seu intento de vencer os holandeses. E eles, sabedores da inferioridade em armas, eles vão adotar táticas de guerrilha e de emboscadas contra os holandeses, evitando o confronto direto, o confronto mais prolongado. Eles vão resolver utilizar táticas de guerrilha e emboscadas contra os holandeses. O desfecho do conflito, pessoal, temos duas batalhas fundamentais, batalhas emblemáticas que assinalam a vitória dos insurretos contra os invasores holandeses, que são as batalhas de Guararapes, 1648 e 1649, que foram fundamentais para a consolidação da vitória dos insurretos pernambucanos contra os holandeses, garantindo a vitória luso-brasileira nesse contexto histórico e a definitiva expulsão dos holandeses dos territórios coloniais brasileiros, fato que se consolidou em 1654. E como consequências principais da expulsão dos holandeses do território brasileiro, tivemos a crise do comércio açucareiro. Por que o comércio de produção de açúcar no Brasil entrou em franca decadência após a expulsão dos holandeses? Pessoal, quem é que investia, quem é que financiava toda a produção de cana-de-açúcar no Brasil? Eram os holandeses. E quando eles foram expulsos do Brasil, evidentemente que eles levaram seus capitais. Evidentemente que levaram todo esse investimento que era feito na atividade da produção de cana-de-açúcar, foi levado com eles. E eles vão levar não apenas o capital, mas o conhecimento técnico no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Presta bem atenção, os holandeses ficaram 24 anos dominando uma parte considerável do Nordeste do Brasil. Você acredita mesmo que os holandeses, todo esse tempo, quase 30 anos aqui, os caras não aprenderam a fabricar açúcar? Claro que aprenderam, toda a técnica necessária. E eles vão utilizar esse aprendizado onde? Nas Antilhas. Eles vão para a América Central e lá começam a produzir o açúcar antilhano, de melhor qualidade e mais barato do que o açúcar brasileiro. Consequência disso, crise da produção de açúcar no Brasil. Vale dizer também, pessoal, que em 1661 houve um acordo diplomático entre Portugal e Holanda, onde Portugal se comprometeu a pagar uma indenização aos holandeses que foram expulsos do Brasil. É a famosa Paz de Haia, assinada no ano de 1661 entre representantes da diplomacia portuguesa e holandesa, respectivamente. Muito bem, vamos conferir algumas questões aqui para a gente consolidar a nossa aprendizagem acerca da expulsão dos holandeses. Vamos lá. Leia o texto. Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante da presença estrangeira. Nassau renovou a administração. Foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto, como também com os judeus. Depois dele não houve a mesma tolerância, nem com os católicos e nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles, como acionistas ou em postos eminentes. Pensou no povo, dando-lhe diversões,
melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos, zoológicos, observatórios astronômicos. Essa citação é do professor Francisco Iglesias. Vamos lá. Esse texto refere-se aqui, olha só, o texto falou da administração de Maurício de Nassau. Ele chegou em 1637 e foi embora em 1644 e se notabilizou. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, você vai ser direcionado para o site Lac Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da Lac e lá na via plataforma da Lac você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da Lac, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Realizou como um grande administrador, fez investimentos diversos na urbanização, na modernização do Recife, mandou construir a cidade de Maurícia, fez museus de artes, jardim botânico, laboratório astronômico, museus, trouxe artistas, trouxe cientistas, enfim, foi um grande administrador. Esse texto refere-se, alternativa A, à chegada e instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra em busca de liberdade religiosa. Não, esse texto fala sobre Maurício de Nassau e sua administração à frente do Brasil holandês. Letra B, a invasão holandesa no Brasil no período da União Ibérica e a fundação da Nova Holanda no Nordeste açucareiro. Sim, essa questão fala sobre isso. Alternativa correta, letra B. Invasão holandesa no Brasil, União Ibérica, fundação da Nova Holanda, governo de Maurício de Nassau. Letra C. As invasões francesas no litoral fluminense e a instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio de Janeiro. Não, gente. O texto falava sobre Pernambuco durante a invasão e ocupação holandesa, principalmente ao longo da administração do conde Maurício de Nassau. Letra D, ao domínio flamengo nas Antilhas e a criação de uma sociedade moderna, influenciada pelo Renascimento. Não, gente, o domínio holandês em Pernambuco. Nós temos áreas do Renascimento? Sim. Muitos artistas, cientistas vêm para cá. Então ressoam os aspectos do Renascimento, mas lá em Pernambuco, durante a administração de Maurício de Nassau. Letra E, ao estabelecimento dos sefardins, expulsos na Guerra de Reconquista Ibérica nos Países Baixos e a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. Nada disso. O texto falava sobre a Nova Holanda, o Brasil holandês. Próxima questão, vamos lá. Em relação ao domínio da Holanda no Nordeste brasileiro, durante o período colonial, é correto afirmar que, alternativa A, a administração de Nassau caracterizou-se por medidas administrativas de grande importância, como, por exemplo, a reorganização da produção açucareira mediante um sistema de crédito aos senhores de engenho, tolerância religiosa e o fim da Assembleia dos Escabinos, que limitava a participação política
dos proprietários rurais pernambucanos. Falsa afirmação, pessoal. Falsa afirmação. O que está errado aqui, professor? Nassau permitiu a existência da Assembleia dos Escabinos, que era uma espécie de Câmara Municipal que contava, inclusive, com a participação dos senhores de engenho pernambucanos. Alternativa B. A invasão holandesa na Bahia, 1624-1625, que contou com o apoio da Milícia dos Descalços, liderada pelo bispo Marcos Teixeira, foi desarticulada pela Jornada dos Vassalos, frota luso-espanhola mandada à Bahia com a missão de expulsar os holandeses da sede do governo geral do Brasil. Errada afirmação. Por quê? Porque olha só, essa milícia dos descalços, que tinha a liderança do bispo Marcos Teixeira, recebeu o apoio da frota luso-espanhola, que foi mandada para Salvador para repelir essa invasão holandesa, fazendo com que esses invasores fossem expulsos da Bahia no ano seguinte, 1625. Vamos para a próxima afirmação então, afirmação C. A invasão holandesa em Pernambuco encontrou grande resistência por parte de grupos armados por Matias de Albuquerque, no Arraial do Bom Jesus. O arraial, que passou a ter adesão cada vez maior de senhores de engenho, foi o lugar onde começou a insurreição pernambucana. A afirmação incorreta, pessoal. Houve resistência ao domínio colonial holandês? Claro que houve. O Arraial do Bom Jesus era um local de resistência ao domínio holandês sobre Pernambuco. Perfeito? Mas houve a consolidação da vitória holandesa em 1637 e houve um período de conciliação que corresponde justamente à administração de Maurício de Nassau. É só após a saída de Nassau do governo holandês no Brasil que vão se reverberar aquelas discussões, aqueles desentendimentos envolvendo os senhores de engenho e a Companhia das Índias Ocidentais, fato este que vai gerar o movimento pela expulsão dos holandeses, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Letra D. A Insurreição Pernambucana, movimento de resistência local, contou, olha aqui a palavra, contou desde o início com a ajuda da coroa portuguesa, que após o fim da União Ibérica tinha todo o interesse em expulsar os holandeses e reassumir o controle sobre a economia açucareira. Falsa afirmação, pessoal. Não foi desde o início que a coroa portuguesa apoiou o movimento pela expulsão dos holandeses, a insurreição pernambucana. Por que razão? Porque durante 10 anos, entre 1640 e 1650, vigorava uma trégua. A trégua dos 10 anos, entre Portugal e Holanda. Por que razão que acontecia essa trégua, professor? Gente, em 1640 acaba a União Ibérica. Portugal se liberta da dominação espanhola. Acontece a restauração política portuguesa. E para conseguir se livrar do domínio espanhol, os portugueses contaram com a ajuda da Holanda e da Inglaterra. Perceba, lá na Europa, os portugueses fazem uma aliança político-militar com a Holanda. E aqui na América, a Holanda estava invadindo e estava ocupando o Nordeste açucareiro. Por essa razão, vigora uma trégua de 10 anos que impedia que os portugueses ajudassem os insurretos pernambucanos.
É só a partir do momento que venceu essa trégua é que os portugueses passam a ajudar os pernambucanos. Só para ficar mais visível para você, para ficar mais inteligível, a insurreição pernambucana aconteceu de 1645 a 1654. Por isso nós podemos dizer que a coroa portuguesa só vai ajudar, só vai trazer ajuda militar para a insurreição pernambucana a partir do momento que vence a trégua dos 10 anos. Quando acaba esse período de trégua, é que a coroa vai ajudar. Portanto, só no final da insurreição pernambucana é que essa resistência local, liderada pelos senhores de engenho, vai receber ajuda dos portugueses. Bacana? E a alternativa E, o fim da Nova Holanda deve-se, entre outros fatores, a uma conjuntura externa desfavorável à Holanda, por se envolver em guerras sucessivas na Europa. Não pôde socorrer seus compatriotas no Brasil, fato este que assegurou a vitória dos luso-brasileiros em 1654. Verdade essa afirmação, pessoal. A Holanda estava envolvida em guerras lá no continente europeu, a Guerra dos 30 anos. Então é por essa razão que eles não puderam socorrer seus compatriotas aqui no Brasil, fazendo com que os mesmos fossem derrotados e expulsos em 1654. Próxima questão, vamos lá. Em Pernambuco, a presença dos holandeses, apesar de ter fornecido várias contribuições, sobretudo na administração de Nassau, provocou também divergências e conflitos. Com a saída dos holandeses, olha só, perguntando aqui a consequência. Com a saída dos holandeses, o que aconteceu no Brasil? O que houve com a economia açucareira no Brasil logo após a saída dos holandeses? A economia entrou em crise por conta da falta dos capitais que financiavam a produção e principalmente porque surgiu uma concorrência forte no mercado, a produção de açúcar nas Antilhas. Vamos lá. Alternativa A. Os engenhos recuperaram sua capacidade de produção e autonomia nos lucros. Falso. Decadência na produção de açúcar. Alternativa B. A concorrência do açúcar antilhano diminui, ajudando a economia portuguesa. Não. A produção do açúcar antilhano aumenta, gerando uma concorrência muito grande, o que, por sua vez, levou à crise do setor no Brasil. Letra C. O algodão passou de imediato a ser o produto mais importante da colônia. Não. O açúcar continuava a ser o produto mais relevante de nossa economia colonial. Letra D. A escravidão negra diminui acentuadamente com a ruína dos engenhos. Não, pessoal. A escravidão negra continua a ser a principal mão de obra utilizada na América Portuguesa. E a alternativa E, a crise nos preços do açúcar atinge a economia colonial no Brasil. Sim, decadência da produção de açúcar no Brasil. Tá aí a alternativa correta, letra E. Próxima questão, vamos lá. As batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649, marcaram a vitória da insurreição pernambucana, que levou à expulsão do território brasileiro. Os invasores o quê? Agora ficou muito fácil, né, pessoal? As batalhas dos Guararapes fazem parte das batalhas da insurreição pernambucana, movimento que objetivava a expulsão de quem? Dos holandeses. Está aí a alternativa correta, letra C. Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa do Nordeste e na sua posterior expulsão. Então vamos lá.
essa questão cobra fatores importantes para invasão holandesa e depois um fator que gerou a sua expulsão. Vamos lá, um fator que é consequência de sua expulsão. Vamos lá. Letra A. O envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e os desentendimentos entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias. Qual que é um fator importante para a invasão holandesa no Nordeste? É o comércio açucareiro, não é? O embargo econômico que havia sido decretado pelo rei da Espanha. Então essa letra A está incorreta. Letra B. A participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Correta afirmação. Pode assinalar, pode correr para o abraço. O fator que causa a invasão holandesa e a ocupação do Nordeste por 24 anos é a participação holandesa no comércio de açúcar. E o fator que vai causar a invasão, aliás, vai causar a insurreição pernambucana, o movimento pela expulsão dos holandeses, a insurreição pernambucana foi o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais, que passaram a cobrar as dívidas e elevar os impostos. Correto, letra B. Vamos assinalar aí a alternativa B de bola. Letra C. O interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência e não aceitação do domínio estrangeiro pela população. Não, gente. A Holanda invade o Brasil com vistas ao controle do comércio de açúcar. Letra D. A tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em Portugal. Nada disso, pessoal. E letra E. A exclusão da Holanda da economia açucareira e a mudança de interesses da Companhia das Índias Ocidentais. Não mudou os interesses da Companhia das Índias. O que mudou foi a postura. Se durante o governo de Nassau eles faziam investimentos, financiavam a produção, com a saída de Nassau, eles passaram a cada vez mais elevar os impostos no momento em que a produção decaía. E mais do que isso, eles passaram a cobrar os empréstimos atrasados, as dívidas atrasadas começaram a ser cobradas. Isso gerou inquietação por parte dos senhores de engenho, que acabaram organizando a insurreição pernambucana entre 1645 e 1654. É isso aí, pessoal. Paciência. O que é para ser seu, será. Então, estude, continue aí, com muita determinação. É foco, força e fé que o objetivo vai chegar. A sua vitória não vai tardar, vai chegar logo logo. Mas para isso você precisa continuar estudando, hein? Vamos lá. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Valeu! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, você vai ser direcionado para o site lá Concursos, e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC, e lá via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio, e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90, é um valor simbólico que nós estamos cobrando, do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique LAC.